Estamos iniciando mais um programa Nos Caminhos da História. Vamos falar hoje com Luiz Carlos Bosley da Costa, um homem vinculado ao tiro de laço da Serra Gaúcha pela sua pesquisa especialmente e também porque foi patrão do CTG que realiza o rodeio mais importante da cultura gaúcha, o Porteira do Rio Grande. Não saia daí, nós voltamos em seguida. Estamos de volta com o nosso programa Nos Caminhos da História. Vamos conversar hoje com Luiz Carlos Bosley da Costa. E vamos iniciar conhecendo o personagem, esse tradicionalista que tem larga contribuição ao movimento tradicionalista gaúcho, que vai nos contar quem é Luiz Carlos Bosley da Costa. Eu nasci em Muitos Capões, hoje, naquele tempo era distrito de Vacaria, em 1946, e me criei lá na vila, acompanhando o desenvolvimento da vila, uma vila pacata, que à margem da BR-285, que depois dos anos 60 passou a ter ligação asfáltica com Vacaria e Lagoa Vermelha. E agora, hoje é município, então já tem uma comunidade que desenvolveu muito. Mas eu tive minha infância lá em Muitos Capões. Estudei no colégio estadual, no primário lá em Muitos Capões, o Dom Frei Vital de Oliveira. E tive umas passagens aí quando começou as cavalhadas, que uma ocasião fizeram uma cavalhada lá no Largo da Praça. A Praça da Vila tinha um espaço muito grande que dava para fazer rodeio, fazer eventos. E teve uma apresentação de cavalhada. E em seguida, depois, daí já começou então os tiros de laço lá também em Muitos Capões, que é um assunto que a gente vai também desenvolver nessa nossa trajetória. Mas eu acompanhei aqueles primeiros passos lá, que posteriormente a gente vai explorar mais esse assunto. E fui operário lá em Muitos Capões, fui servente de pedreiro lá na construção da igreja matriz, que hoje ainda está erigida lá na praça, já com algumas modernidades, mas naquele tempo ela foi começada do chão, construída de tijolo a tijolo. E depois fui estudar em Lagoa Vermelha, quando concluí o tempo da quinta série primária. Estudei no Duque de Caxias em Lagoa Vermelha e posteriormente fui para Vacaria para estudar. Existia um colégio gratuito na época, antes de fundarem os colégios estaduais do Rio Grande do Sul. Então era a campanha nacional dos colégios gratuitos, então a gente fez a primeira série ginasial lá. Era um colégio federal. Era um colégio federal, embora eu não tenha essa certeza, esse documento até nunca tive assim, uma curiosidade de saber se ele era. Depois foi aproveitado aquela turma e funcionava lá no Colégio dos Irmãos Maristas. E aí eu comecei a trabalhar em Vacaria, numa livraria Civilização, onde tinha distribuição de livros, revistas e materiais escolares, tudo. Então eu fiz vários anos naquela atividade ali, mas sempre estudando de noite. Então fiz minha formação intelectual estudando de noite, depois fiz o curso de contabilidade no Colégio dos Irmãos Maristas, técnico em contabilidade, e posteriormente fiz vestibular para Direito na UPF. Acabei passando no vestibular na primeira ocasião e me formei em Direito em 75. Em Passo Fundo daí? Em Passo Fundo daí, pela Universidade Federal, Universidade de Passo Fundo, a UPF. E aí então, e sempre estive envolvido com o movimento tradicionalista. A gente, quando eu vim para Vacaria, porque naquele tempo que começou os rodeios, Muitos Capões tinha um campeonato de laço em Vacaria, né? Municipal. Posteriormente a gente vai entrar nesse assunto também. E aí comecei a frequentar o CTG Porteira do Rio Grande. Não tenho lembrança da minha data de ingresso lá na sociedade, né? E em 88, no final da década de 80, eu fui coordenador regional da 8ª Região Tradicionalista.
depois conselheiro do MTG, em 89, 90, se não me falha a memória. Em 88 fui capataz do CTG Porteiro de Rio Grande na patronagem do Percy Guerreiro. E em 96 fui agraciado com o cargo, o convite para ser o patrão do CTG Porteiro de Rio Grande, de 94 a 96, com o rodeio realizado em 27 de janeiro a 4 de fevereiro de 1996. E aí então tive sorte de fazer um evento viável naquela época. Deixamos cerca de $40 mil no caixa e muito material de elétrico, material de hidráulico, madeira, de reposição, opção de insumos para viabilizar uma cancha de rodeio. Então aí, depois disso fiquei um período assim, não afastado da tradição, mas cuidando também dos meus interesses profissionais, dos meus interesses pessoais, econômicos, né? E há cerca de 15 anos eu me desfiz de uma área que tinha lá no município de Esmeralda e comprei na fronteira. Hoje eu sou um fronteirista de coração. Tem uma estância... Uma em Lavras do Sul e outra em Bagé. Lavras e Bagé. No Joca Tavares. Cria gado. Cria gado. Então, é casado? Casado, tenho um casal de filhos, já tenho 6 netos. Casou em Vacaria? Casei em Esmeralda. Em Esmeralda. Em Esmeralda. Neste tempo, Esmeralda era distrito de Vacaria. Não, quando eu casei já era município de Esmeralda. Era município. Ela foi emancipada. Mas quando o senhor foi para Vacaria? Era distrito. Muitos Capões era o 7º distrito de Vacaria e Esmeralda era o 5º distrito de Vacaria. E aí então, em 27 de novembro de 63, foi emancipado o município de Esmeralda. Aí, quando eu casei em 67, daí ele já era município. Tá. E voltou a ser patrão agora recentemente? Recentemente voltei a ser patrão, realizei o último rodeio em 2018, que a gestão começa em 2016 e vai a 2018. 2 anos, né, cada período da patronagem. E aí realizei em janeiro o rodeio, mais uma vez, com a graça de Deus e a ajuda dos colaboradores da equipe que eu montei, nós conseguimos resgatar a credibilidade da entidade financeira e deixamos um aporte bem significativo no caixa lá para que se pudesse viabilizar os próximos rodeios. Né? Então a gente... O senhor foi coordenador da 8ª região? Fui coordenador da 8ª região e conselheiro... Em que ano foi coordenador da 8ª? O período bem certo eu não lembro, mas foi entre 88 e 90. 88 e 90. A 27ª já existia? A 27ª é a região de Sananduva. Não, essa região de... de São Francisco de Paula, que é a região 27ª, sim, já existia, sim. E a 29ª lá de cima de Sananduva? Aquela foi desmembrada da 8ª região, porque era muito longa, de sair de Barracão do São José do Ouro e lá no São José dos Ausentes. É longo. E normalmente, como o período de rodeio é muito restrito, é no verão, tipo de novembro a pouco mais de março, né, abril, então muitas entidades coincidia sempre 2 rodeios. Então, às vezes, amanhecia lá em São José dos Ausentes e anoitecia lá em Sananduva, no 12 Braços de Sananduva, Barracão, São José do Ouro. Então, a gente se dividia. E aí, então, a gente gestionou junto ao movimento de criar uma região lá com a concordância da 7ª região, que era lá da Passo Fundo, né? E a 11ª, que é... 19ª, que é Erechim. E 11ª, Bento Gonçalves. Então a gente gestionou e foram favoráveis ali, a gente justificou, né, essas dificuldades, né? E porque naquele tempo lá não tinha aporte financeiro para o coordenador. Né? Foi na minha gestão que foi criado, mas eu não usufruí. Foi o próximo coordenador. Sim, mas quando falam em esse aporte, é na verdade um retorno das anuidades para a coordenadoria. Não, era uma taxazinha de um terço do salário mínimo que era para a coordenadoria. Para a coordenadoria, para as despesas da coordenadoria.
Mas tinha um retorno também do MTG. Do MTG também. Tinha um retorno, não lembro os índices, mas tinha um retorno. Muito bem. Essa trajetória do Luiz Carlos, uma trajetória que podemos dizer vinculada à atividade campeira em especial. O senhor também chegou a ser dançarino de invernada, coisa assim? Não, nunca dancei, né? Não. Nas invernadas nunca dancei. A minha opção sempre foi mais campeira. Campeira. O senhor chegou a ser laçador ou administrador? Lacei. Chegou a laçar. Cheguei a laçar. Mas principalmente como administrador no movimento. Até porque eu fui patrão de duas entidades lá em Esmeralda também. Ah, de Esmeralda. Esmeralda. Tudo bem. Mas qual é o seu vínculo com Esmeralda além da esposa? Especialmente com a esposa. Comprou terra ou era uma herança? Não, era uma parte da herança dela e depois eu adquiri mais áreas depois dele. Chegou a morar em Esmeralda? Não, nunca morei. Sempre morei em Vacaria. Ah, não chegou a morar. Sempre morei em Vacaria, mas reiteradamente, semanalmente eu estava lá em Esmeralda, tanto que as pessoas sempre achavam que eu morava em Esmeralda. Olha. Quais foram as entidades de Esmeralda que o senhor foi? O Pioneiros do Laço, né? Que é muito antigo, né? Muito antigo, ele é de 1966. O Alfredo José dos Santos era vivo na época e indicou o sobrinho dele, Tercilo Nelly de Lima, para ser o primeiro patrão do CTG recém-formado, que era o Pioneiros do Laço. E fazendo jus, então, já naquela época, aquilo que vinha a comunidade dizendo e respeitando que o tiro de laço iniciou. Teria começado ali. Lá em Esmeralda, né? Por Alfredo José dos Santos. O nome da entidade faz uma referência ao início do tiro de laço. E aí, posteriormente, depois eu fui patrão do CTG Pelego Preto, também de Esmeralda, que foi uma entidade que foi fundada em 10 de janeiro de 1958, lá em Esmeralda, com um título representativo de Centro de Tradições Gaúchas Pelego Preto. Pelego Preto. Posteriormente, é a mais antiga, então, de Esmeralda? É a mais antiga. Posteriormente, daí, quando eu fui... Não foi quando eu fui conselheiro. Num período ali, nesse período, eu fiz a transformação da entidade para a entidade plena daí, daquele piquete de laçadores que até então era subordinado ao Pioneiros do Laço, e aí ele passou a ter autonomia daí. Então foi transformado, até eu juntei a ata de fundação, essa que eu me refiro, inclusive tem cópia no livro Tiro de Laço dessa ata, e aí então ele foi transformado em CTG. Estou trabalhando lá, então eu fui patrão lá. E no período que eu estava patrão do Pelego Preto, que eu fui convidado em 96 daí para ser patrão, em 94 para ser o patrão do Porteiro do Rio Grande. Eu realizei o rodeio em 96. Em Vacaria, além do Porteiro do Rio Grande, tem vários outros CTGs em Vacaria. Tá? A maioria deles são filhos, digamos assim, do Porteiro? São. Eu até me atrevo a dizer que sim, porque a gente foi à medida que foi aumentando o rodeio internacional, que passou internacional já na 4ª edição, então foi despertando nas pessoas de participarem lá. Então, como o grupo de tradicionalistas era muito grande, e aí quem seriam os indicados da patronagem do Porteira para representarem o CTG nos tiros de laço. Então se conflitava muito as pessoas, então tinha um contingente muito grande de laçadores, né? Então aí se formou o Sentinela da Querência, né? Que tem, eu não me lembro a data de fundação, mas foi final dos anos 60, acredito, sim. E depois ficou um período grande sem formar novas entidades, e depois, quando houve uma proliferação de bastante entidades, começaram a se filiar os piquetes de laçadores. Nos anos 80, né? Daí então aumentou mais. Daí tem o São Pedro, que era um dos piquetes lá de Vacaria, do Porteira, tinha o Cristo Socorro também, com os laçadores. Laçavam também dentro do campeonato de laço do Porteiro e continua ainda hoje, que é uma coisa interessante. É por isso que eu perguntei, porque na verdade o Porteira do Rio Grande faz um campeonato de laço do Porteira, mas que os CTGs de Vacaria participam. Todos participam e todos são filiados ao CTG Porteira do Rio Grande. Eles têm uma vinculação com o Porteira para poder participar desse campeonato. Histórica e tradicionalista,
de bem viver na comunidade. Eu acredito assim que é uma coisa que supera até os limites físicos de uma entidade. Aqui é a entidade, a parte jurídica da entidade, né? Mas aquela união que tem no rodeio internacional, todo mundo vira porteira. Não, e pelo que eu conheço do tradicionalismo gaúcho, é uma situação única. Aliás, única e bonita. Única e bonita. Do ponto de vista assim, da comunitária, essa harmonia, essa convivência pacífica, né, das outras entidades. Eles no rodeio, eles participam, se inscrevem no laço e se inscrevem também nas invernadas de danças, né? Do rodeio nós vamos falar em seguida. Já vamos voltar. Voltamos em seguida aqui nos Caminhos da História, aí na segunda parte, para falar do rodeio da vacaria e do tiro de laço, desta atividade que mexe com tanta gente no Rio Grande e fora dele. Não saia daí. Estamos de volta nos Caminhos da História, conversando aqui com Luiz Carlos Bosley da Costa, que estava nos contando, nos falando sobre o rodeio da vacaria, e eu dizia a ele que sobre isso nós íamos falar em seguida. Mas para falar do rodeio da vacaria, antes nós temos que falar da Esmeralda e da criação do tiro de laço. E quem vai nos contar é o pesquisador Luiz Carlos, que é advogado, que é pecuarista, mas é um pesquisador dos mais importantes, porque ele fez um resgate que era necessário ser feito, sem dúvida nenhuma. O tiro de laço. Luiz Carlos, nos conte essa história. É uma história mais ou menos bem simples, até o livro eu me baseio muito nas informações das pessoas e em alguns escritos de Alfredo José dos Santos, né? Ele é todo pecuarista, não pode ser diferente com um comerciante, com um agricultor. Ele tem um livro de anotação das suas atividades. No caso do Alfredo, ele anotava o comércio dele lá como pecuarista, mas junto com isso aí ele anotava as coisas. Inclusive eu consegui resgatar. E aí vem a história, por que eu resgatei isso aí? Porque eu tive a felicidade de casar com a filha dele. Olha aí. Então, ele era seu sogro. É meu sogro. Então, eu em 80 na metade da década de 80 faleceu a minha sogra. Eu estava assumindo porteira, se não me falha, de 90 até. E aí eu encontrei nos baús dela esse livro. Esse cara estava guardado a 7 chaves, não sabia porquê, mas estava guardado lá. E aí comecei a manusear. E aí eu encontrei, então tem uns escritos dele, que já tem facsímiles no livro, que ele diz: vou contar como começou a tradição do tiro de laço na Esmeralda. E aí ele começa a discorrer os assuntos dele. Isso do ano 51, mais de 51. Então a pesquisa ela se relaciona num fato assim bastante corriqueiro até, porque e tem a ver com times de futebol, com clubes de futebol. Então, na década de 1900 a 1910, criado o Inter, criado o Grêmio primeiro, depois o Inter, né? E aí algumas notícias sempre chegavam, porque o pessoal tinha rádio lá nos rincão dos campos de cima da serra, e tinha aquela expectativa dos jogos. E o Carlão, que era o celeiro da vila, que é pai do que foi prefeito de Flores da Cunha, do falecido Heleno, o Liboni, ele quando jovem serviu no Rio de Janeiro no Exército Brasileiro da segurança do presidente Getúlio Vargas. E veio do Rio de Janeiro porque ele jogou futebol lá, não lembro qual foi o time lá, mas ele veio para Esmeralda e veio bater martelo ali e costurar os apetrechos dos gaúchos. E essa selaria era o ponto de encontro dos fazendeiros quando vinham da propriedade rural tomar chimarrão, tomar seus tragos de cana, né, como sempre acontece esse tipo de coisa. E aí então, nessa ocasião, convidaram o Alfredo, que estavam fazendo um time de futebol, que ele fosse o patrono de honra. E ele declinou do pedido. Não, eu não gosto de futebol, não é o esporte que eu gosto.
Isso aí é com meu filho lá, que hoje é falecido também, por sinal. Isso é com meu filho, então nós, se ainda fosse para a gente laçar uma novilha lá do fundo da Mangueira, campo aberto, aí eu sou o primeiro. Então, mais ou menos foi o início do tiro de laço, foi nesse sentido aí. E aí outras pessoas lá em Esmeralda, lá na vila, associavam também com uma tal de cura de terneiro, deu uma febre aftosa, então indiciou muitos animais, então tinha que fazer uma cura, tinha que laçar e tal. Mas o objetivo maior foi esse em termos da brincadeira do esporte, do futebol. Então, e aí então já nasceu um grupo de adeptos que estavam ali e já marcaram um dia de irem lá na fazenda dele, lá na Fazenda das Violetas, que o falecido Onésimo, que foi presidente do MTG, ele dizia que a primeira invernada de laçadores foi Flor de Lis, mas eu nunca encontrei registro disso aí. E como o Alfredo que ele faleceu 2 anos depois que eu casei, em 69, né? Então ele faleceu muito jovem, 59 anos ele tinha. E aí então eu encontrei depois com o seu Irineu Luz, que é um dos pioneiros também do tiro de laço, uma dedicatória de uma fotografia que está no livro também, que ele diz ao patrão da invernada Rincão das Violetas, que era o nome da fazenda dele lá em Esmeralda, Rincão das Violetas. Então aí já foram lá e fizeram aquele primeiro treino de laço, e aí marcaram um na cidade, hoje cidade, mas era então vila, lá numa chácara, nos arredores da cidade. E aí já formaram um segundo grupo de laçadores. O Alfredo tinha o grupo deles, que consta no livro, e o seu Ferreira, seu João Ferreira dos Santos, era o líder da outra equipe. Então esse primeiro treino eles fizeram em novembro de 51, e o primeiro embate das duas, que a gente diz como disputa, foi 4 de fevereiro de 52 na fazenda do Jorge Tigre. Antes de chegar a Esmeralda à direita, ainda existe lá a estância do Jorge Tigre. Então mais ou menos foi esse aí. E aí após então eu fui recolhendo alguma coisa desses escritos dele. Ele também tinha uma veia poética, ele fez uns versos pro patrão do CTG em 68, que era o Rui Barcelos, e o que apressou a morte dele foi que eles foram experimentar os potros. Naquele tempo o CTG tinha uma manada de aporreados que eram pastejados nas fazendas dos membros do porteiro. Então não precisava alugar cavalo naquele tempo, tinha a turpia. E quando tinha um cavalo aporreado, alguém já doava para o CTG e já ia experimentando. E nessa ocasião o Alfredo forcejou muito para pialar esses potros, para experimentar, para o rodeio que ia acontecer um mês depois desse evento aí. E aí sofreu um aneurisma, foi hospitalizado em Vacaria, posteriormente para Porto Alegre, fizeram uma cirurgia, fizeram a tal de ponte de safena, né? E aí, como não tinha uma droga que evitasse a rejeição, ele acabou sucumbindo, né, daquele evento. Mas o rodeio estava acontecendo e o Diário de Notícias, o Correio do Povo, publicavam foto e a gente mostrava para ele lá na Beneficência, e ele identificava, ele tinha lucidez, tudo, mas só que estava com aquela deficiência física ali. Alfredo José dos Santos. Alfredo José dos Santos. Então aí há muito tempo eu devia para a comunidade tradicionalista escrever alguma coisa, o pessoal me cobrava. Mas eu não tinha esses elementos. Os elementos que eu consegui foi depois que faleceu a minha sogra, daí que eu achei aquele material, esse caderno. Né? E antes disso eu fiz uma palestra lá no Raízes de Vacaria, falando sobre o primeiro tiro de laço, que está no livro Raízes de Vacaria também. E aí então eu conversava com Prenda, com peões a respeito disso aí. Depois que eu acabei lançando o livro, né? Surge a primeira iniciativa, o treino lá na fazenda do seu Alfredo, depois o primeiro treino. Desafio, aí o primeiro treino lá na vila, o desafio lá no Tigre e Vacaria. Bueno, Vacaria... Que isso era distrito de Vacaria. Exatamente. E o CTG Porteiro do Rio Grande foi fundado em 23 de julho de 1955. Mas em 54, no Congresso de Santa Maria, o Getúlio Marco Antônio, que foi daí o primeiro patrão,
mas o primeiro patrão que fez rodeio, porque o primeiro patrão foi o Bozelli. Ele voltou muito entusiasmado de lá. Ele foi para Vacaria representando o Centro Cultural André da Rocha. De Porto Alegre. Ele sentiu, ele relata isso aí, ele sentiu que ele não tinha um poder legal de representar a região. Daí que convidaram ele e credenciaram. Ele era estudante, eu acho. Ele era estudante da Faculdade de Direito. E redigiu depois os estatutos, que são um primor, né? No livro do Porteiro do Rio Grande, eu retratei os estatutos do Porteiro do Rio Grande. Foram redigidos pelo Getúlio Marcantonio. Um primor de regulamento da época. 55. Mas aí então, Vacaria com Terra-Mãe já começou em 61 daí, o primeiro campeonato de laço. Campeonato de laço. Que daí eu pesquisei, na pesquisa que eu fiz dos 60 anos. Mas o primeiro rodeio de Vacaria, onde é que foi? Em 58. 58. Abril de 58. Quem era o patrão? Era o Getúlio Marcantonio. Ele foi o primeiro patrão do Porteiro? A fazer rodeio. O primeiro patrão foi o Bozelli, que agora Guazelli, da família Guazelli, da grande família Guazelli. Grande família. Depois teve família mais do governador, inclusive. Teve mais dois Guazelli, 3 Guazelli que foram patrões do CTG. Mas o patrão que fez o primeiro rodeio foi o Getúlio Marcantonio. A rodeio ainda estadual, nacional? Era estadual. Daí no quarto rodeio que Onésimo foi patrão. Desde o início foi de 2 em 2 anos? Não, foi de ano em ano. Ano em ano. Depois que passou de 58, 59 e 60. 59 e 60. 61 teve um rodeio dele. Não, 61 já não teve rodeio. Daí foi o Sebastião Peixoto que foi o patrão. Daí ele fez, e aí terminaram a sede do CTG também. Sede social. A sede social que existe até hoje, né? E aí na pesquisa desse campeonato de laço, até quem determinou. Que foi nesse ano que não teve rodeio. Foi o ano que não teve rodeio. Fizeram um campeonato de laço municipal. Municipal. Sem convidados de outros municípios? Sem convidados. Os primeiros convidados foi já em 58, daí que veio não, mas no campeonato era município só de Vacaria. Município de Vacaria. Tudo bem. Só do município de Vacaria. Inclusive umas entidades criadas lá em Esmeralda. Daí. Inclusive tem uma correspondência pedindo para o patrão transferir a data da rodada do campeonato, porque um era presidente de uma festa lá nos Gregório, o Teotônio Lemos, e ele daí pediram para transferir. Não tem notícia, não encontrei que se tivesse sido transferido ou não. Bom, aí em 62 aconteceu o rodeio. Daí em 62. Ainda estadual. Quando nacional. Quando é que começa o internacional? Em que ano? Rodeio Internacional de Vacaria. Foi em 64. 64. Aí o patrão era Onésimo Carneiro Duarte, que depois veio a ser presidente do MTG. Muito bem. O rodeio de Vacaria ele tem uma importância muito grande por vários aspectos, né? por ter estabelecido um padrão de rodeios, me parece, por aquilo que eu conheço, por aquilo que eu estudei. Os rodeios até hoje seguem mais ou menos o padrão do rodeio de Vacaria desde o início. Mas no início os primeiros rodeios foram só campeiros, né? Teve alguma amostra artística, mas não tinha só laço e gineteado. Laço e gineteado, e teve alguma declamação, alguma coisa? Teve apresentação de gaita, trova, né? Nós tínhamos lá o rapaz que era de Vacaria também, da família Rodrigues, que ele declamava muito bem, então ele estava sempre... E a parte artística entrou em seguida. Foi entrando aos poucos. Foi entrando aos poucos. Foi entrando aos poucos, muito bem. Estamos conversando aqui com Luiz Carlos Bosley da Costa, que nós teríamos que ficar aqui horas. Eu acredito assim, até porque eu tinha planejado de dizer, o espaço é curto, mas a gente, que Vacaria como terra-mãe, aí avocou, porque era nos distritos que surgiu o movimento, né? O primeiro tiro de laço. Certo. Então, e como eles faziam parte do campeonato de laço, daí depois de 61, daí então Vacaria avocou para sua sede
para fazer um rodeio em nome de uma entidade maior que foi fundada já com uma nomenclatura de Centro de Tradições Gaúchas Porteira do Rio Grande, esse é o nome posto nas atas. Então o CTG então, tem essa nomenclatura que, com seus objetivos que hoje conserva. E outro detalhe importante também, as regras que nós estamos vivenciando hoje, que o senhor também como presidente do MTG no seu período, aquelas regras foram discutidas na Convenção Tradicionalista de Júlio de Castilhos, quando foi criada a primeira festa campeira, e naquela época eu acho que eu era o coordenador. Eu trouxe de Vacaria todo aquele regulamento e 8 metros de armada, as 4 rodilhas, os 25 centímetros, tudo de Vacaria. E na gineteada tem no livro do Porteiro do Rio Grande, tem também um regulamento de 61 da gineteada, que não podia dar já os bons tratos aos animais, não podia ferir o animal, era proibido nas arenas, a espora travada, todos esses detalhes já existiam lá nos anos 60. Por isso eu digo, eu defendo isso, sempre disse. Vacaria e Porteira, rodeio de Vacaria, na verdade é o pai e o orientador dos rodeios gaúchos até hoje. Eu não tenho dúvida quanto a isso. E a gente tem assim, um determinado orgulho, não vaidade, mas uma coisa assim muito pessoal da comunidade, do nascedouro, né? Não só porque do Esmeralda, que pertencia, tudo era Vacaria naquele tempo, né? Então dá para dizer. Mas também isso que gravita em torno do Porteiro do Rio Grande com as outras entidades, né? Esse achego, esse gosto de estar na tradição que a gente já comentou. Então isso aí é muito importante. E as regras, então, tanto da gineteada como das regras campeiras, teve o nascedouro também lá em Vacaria. Bom, eu vou lhe pedir assim para nós encerrar esse nosso programa, porque nós temos um tempo, que o senhor, como hoje conselheiro do movimento, transmita aí para o povo que nos assiste no mundo inteiro uma mensagem sobre essa sua visão do movimento, assim, de estímulo até, eu diria, né? Do alto do seu conhecimento. Nós ao longo dos anos a gente vai fortalecendo a ideia de trabalhar com tradição, de acompanhar, de estar junto, de zelar para que a história continue, essa tradição, até como o Alfredo se referiu, como começou a tradição do tiro de laço. Então isso aí é um marco histórico que aconteceu e hoje a gente vivencia e trabalha e forceja, e a gente procurou trazer também um pouco de luzes com essas duas obras que são modestas, mas elas retratam e espelham uma trajetória, um gosto pelas coisas do Rio Grande, especialmente, né? Essa tradição, o chimarrão, o tiro de laço, o churrasco. Então é uma coisa assim que é uma simbiose de todos esses itens que acaba fortalecendo essas ideias que a gente tem. E a gente também, nas oportunidades que tem de se referir, tanto no rádio como nos jornais, na escrita, até pelo próprio livro também, de fazer esse chamamento da juventude, porque se a gente quer manter uma história, manter uma tradição, e até politicamente também, os bons costumes, as boas maneiras, você tem que começar de berço, começar com as crianças. Então você tem que doutrinar as crianças no bom sentido, para serem pessoas honestas, para serem pessoas corretas, cumpridoras dos seus deveres. Então eu acho que assim, é uma mensagem que o movimento tradicionalista traz, e ainda hoje o CTG é o melhor ambiente para se criar e educar os filhos, porque nós estamos assistindo ao longo dos anos em outros segmentos dentro do nosso Brasil grande, que se desvirtua desses moldes da tradição dos gaúchos. Por que os gaúchos são muito apreciados em todo o Brasil, onde se apresenta os gaúchos, dá para dizer assim, as pessoas param para escutar os gaúchos, tanto na tradição como na música também. Então a gente sabe que isso aí, e é um momento que a gente acha que fortalece o movimento. Muito obrigado, Luiz Carlos Bosley da Costa, que esteve aqui conosco, nos ilustrando
sobre a história do tio Telácio, dos rodeios, a sua própria história enquanto tradicionalista. Voltamos na próxima semana. Até lá!